Você é criativa, tem um produto incrível nas mãos, mas parece que ninguém enxerga o valor que ele realmente tem? Se as pessoas só te compram pelo preço baixo, como se você fosse mais uma, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e o mais importante, como virar esse jogo e fazer com que as pessoas comprem de você pagando o preço justo pelo seu produto. Oi, eu sou a Leti, designer curiosa, apaixonada por boas ideias e aprendiz dessa loucura que é a vida. Por aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo criativo, design, negócios e das lições nem sempre tão fáceis que a vida vai jogando no nosso colo. Se você gosta de algum desses temas, tem curiosidade, eu te convido a se inscrever aqui no canal que toda semana vai ter um vídeo novo. Nesse vídeo eu vou falar com você como por vezes as pessoas acham que estão sendo criativas, mas na verdade estão apenas copiando o que vem com frequência na internet. Como muitas vezes as ideias super geniais são na verdade lembranças do subconsciente. Não que isso seja ruim, mas eu vou te contar como isso atrapalha o teu crescimento e a valorização do teu produto. Talvez esse tema ele possa parecer batido, mas eu vou trazer 3 tópicos e espero de verdade que eles façam com que uma chavinha vire por aí. O primeiro deles é: suas vendas dependem de um preço baixo por um ponto e só um ponto muito simples, que é a apresentação. Se as suas vendas elas são mais pela internet, então você precisa sim investir em fotos muito boas, em vídeos muito bons. Isso quer dizer, tem que ter uma luz natural, de preferência. A câmera do seu celular tem que estar limpinha, sabe? Vai lá limpar a lentezinha do celular antes de tirar as fotos, porque às vezes a gente acha que o celular da gente não presta, mas na verdade é só lente suja. O seu produto ele precisa ser colocado no cotidiano das pessoas. Não adianta você ver muitas fotos que muitas pessoas postam nas redes sociais, com plantinhas ali, florzinhas aqui, nas mesmas cores, fazer aquele cenáriozinho fictício, mas a pessoa não conseguir visualizar o seu produto no dia a dia. E é aqui que você precisa procurar colocar suas fotos, não só no cotidiano dos seus clientes, mas fotos que condizem com a identidade da sua marca e não o que você está vendo na internet, que está todo mundo fazendo nas redes sociais e uma pessoa está dizendo que aquilo dali faz vender. Se o seu forte são vendas presenciais, como em feiras, por exemplo, a maneira como você organizar a sua barraca, como você organizar o seu stand, vai contar sim nas suas vendas e na valorização do seu produto. Então você tem que caprichar em expositores que sejam bem legais, que valorizem o seu produto e não fazer a feira dentro da feira. Que é quando a gente chega e tem uma barraca que ela parece que é uma feira à parte, de tanta coisa que ela tem. Então não é porque as pessoas que participam daquela feira ou daquele evento fazem de uma maneira que você tem que fazer igual. O ideal é que você pense como cliente e pense como ser um stand único naquele ambiente. Ou seja, como é que você vai projetar o seu espaço, seja a sua barraca, seja a sua mesa, seja um stand como um todo. Como você vai projetar para que as pessoas cheguem e tenham vontade de ver o seu stand. O segredo aqui é, tenha sempre um olhar de cliente, mesmo que você esteja na posição de vendedora. Eu entendo que quando a gente está na posição de vendedora, a gente quer que todo mundo veja todos os produtos que a gente tem e a gente quer levar todos eles. Mas entenda que é importante fazer um filtro para entender qual vai se identificar mais com aquele evento que você estiver participando em caso de feiras e também como você vai dispor dentro do espaço que você tem para que seu stand ele fique atrativo. Então, é sempre importante que você pense no passo a passo que o cliente vai seguir para comprar de você. Desde o momento que ele entra no espaço, ou seja, que ele entra naquela feira e ele vê o seu stand e tem vontade de parar nele, até depois que ele compra de você. E lembrando que já dizia aquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Se para você for difícil visualizar a melhor maneira de organizar o seu espaço, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da minha página no Pinterest, onde tem várias inspirações para você. E é falando em inspiração que a gente vai para o segundo tópico desse vídeo, a diferença entre copiar e se inspirar. Então vamos entender de maneira bem simples mesmo, que é se inspirar. Inspirar é quando você utiliza de detalhes, elementos ou sentimentos que um determinado tema, uma determinada coisa desperta em você. E como assim? Se eu me inspiro na natureza, por exemplo, eu vou me inspirar no mar, eu posso utilizar das cores, da textura, das formas. Posso também expressar através do meu trabalho, do meu produto, como eu me sinto quando eu estou no mar, quais sentimentos o mar desperta em mim. A inspiração, ela parte muito do que e de como a gente quer se expressar. E também de como aquele tema mexe com a gente. Por isso que eu sempre digo que artesanato é expressão. Aí você pode pensar, mas eu não posso fazer de maneira sistemática, eu sempre tenho que estar me expressando, cada peça vai ser uma expressão diferente. E aí eu vou te dizer que sim, claro, você pode, e eu e o design estamos aqui para lhe ajudar nisso. Porém, parte do mesmo princípio. Como eu posso utilizar de cores, texturas e formas? Qual maneira diferente e que faça sentido para mim eu posso criar? Aí agora a gente vai para outra parte. O que é copiar? Copiar é literalmente você fazer idêntico. Simples. É você pegar um produto e fazer igual aquele produto. Mas eu usei
um material diferente. Eu não copiei, copiou. Ah, mas eu mudei as cores. Eu não copiei, copiou. Você não parou para pensar como esse tema, como esse produto faz com que eu me expresse. Você provavelmente só pensou, como eu posso fazer igual, porém diferente? Vou mudar a cor, colocar um material diferente? Percebe a diferença do que é se inspirar e o que é copiar? Muitas artesãs, principalmente, estão por aí fazendo produtos que são de receitas da internet, que eu acho super válido quem vende receita, porque você começa a aprender você aprende muitas técnicas a partir daquela receita. Porém, a gente entra no rolê da cópia, né? Uma pessoa, ela parou e criou aquele produto, entendeu todo o passo a passo de replicar ele, ou seja, sistematizar aquele produto e vendeu para você ou liberou gratuitamente. E aí você começa a repetir aquela sistematização daquela pessoa. Quando você chega em um espaço e tem outra pessoa com um produto igual, fulano copiou de mim? Não. Fulano está replicando a mesma coisa que você está replicando. Ou seja, quando você copia, quando você pega de uma aula, quando você pega de uma receita na internet ou algo do tipo, você não está criando algo, você está produzindo, ou seja, reproduzindo algo que alguém criou e que você tecnicamente sabe fazer também. Consegue fazer também. E aí um relato meu, né? Eu já cansei de ir em feiras e eventos e trocar uma ideia com artesãs que elas produzem, né? Elas reproduzem, elas replicam produtos que elas não sabem nem o porquê que elas estão replicando. Simplesmente porque na internet disse, faça esse produto que está vendendo muito. Você pode ganhar até X mil reais por mês vendendo esse produto. E aí todo mundo começa a vender esse produto. E aí o que é que acontece? O valor do produto cai. Por quê? Vai ter uma que vai fazer mais barato que a outra e você entra nesse rolê de ficar sempre dependendo do preço. E aí vem um segredinho aqui para você, que vai ser um assunto mais extenso em outro vídeo, tá? Mas só dando um spoiler. Para você fazer uma boa venda, você precisa entender muito do seu produto. Não só a parte técnica sobre a qualidade do material, mas do tema também. É importante você saber sobre ele para que quando você troca uma ideia com o cliente, a pessoa veja que você realmente criou aquele produto. E não que você está apenas replicando porque disseram que está em alta e está todo mundo comprando. Vou compartilhar aqui com vocês agora um outro relato pessoal. Na época que a minha mãe fazia acessórios de cabelo, a gente foi participar de uma feira de carnaval. Eu vendia biscoitos para cachorro e ela vendia acessórios infantis e também estava fazendo acessórios para pet. E ela viu na internet uma mulher falando que tinha um desenho específico que estava bombando as vendas. A mulher fez aquilo tudo. Ela fez assim, eu vou fazer o teste. Eu vou fazer 5 peças e só uma pessoa identificou qual era o produto e só uma pessoa comprou uma peça daquela. A gente ficou com esses produtos parados por pelo menos uns 2 anos. Porque no ano seguinte aquele desenho já não fazia mais sentido. E aí foi que eu conversei com ela. Disse, mãe, essa mulher é de onde? Ela é lá do sul do país. A gente tem que fazer uma pesquisa para entender o que é que tá no Nordeste. Então, os produtos que a gente fez com base na pesquisa que estava rolando mais no Nordeste vendeu bastante. Agora, esse, graças a Deus, ela fez poucas peças. E não era um material, algo tão caro assim pra gente ter um grande prejuízo. Foi algo bem mais de boa. Então, eu trago aqui pra você que nem sempre, quando tiver na internet uma pessoa que tem zilhões de seguidores, que disser que vive de artesanato, que tá vendendo muito aquele produto, vê a realidade dela, vê que, primeiro, a realidade dela, os clientes dela, o local que ela tá inserida. Porque nem sempre o que está vendendo muito lá no sul vai estar vendendo muito no Nordeste, o que está vendendo muito no Nordeste vai vender no Centro-Oeste, enfim, cada região, principalmente Brasil, né? A gente está falando de um país continental. Cada região tem seu timing diferente, tem suas características diferentes. Então é muito importante que você faça esse recorte regional e também do público, para saber se faz sentido para o seu público você produzir aqueles produtos. E aí eu vou aproveitar para te convidar para comentar aqui embaixo para ver se esses 2 tópicos já viraram alguma chavinha por aí, se você já passou por alguma situação semelhante, pra gente trocar uma ideia também, né? Lembrando que aqui no canal eu não quero ficar só no monólogo, eu quero muito ter uma troca com vocês, aprender com vocês também, assim como que eu quero que vocês aprendam com as minhas experiências. E aí vem o terceiro tópico desse vídeo, que é um pensamento que na minha concepção é um passar pano para quem não quer exercer a criatividade. E às vezes soa muito como motivar as pessoas a continuar apenas a produzir e a não criar, apenas replicar. E esse pensamento é, mas mesmo que seja igual, o meu jeito de fazer é diferente do dela. Então o produto nunca será igual. Esse vídeo aqui não é para falar sobre acabamento, não é para falar sobre qualidade, porque isso é uma coisa básica e obrigatória de qualquer produto que você esteja vendendo. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade com o financeiro do outro.
A gente sabe que todo mundo, para ganhar dinheiro, para poder estar comprando um produto, ela rala bastante. Todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas passam por isso. Então é importante a gente ter esse respeito. Então, se a gente vai vender um produto, a gente tem que dar uma qualidade que condiz com o valor daquele produto. Se a gente vai vender um produto, mesmo que o valor seja baixo, a gente tem que dar uma qualidade boa. Por quê? É o dinheiro da pessoa que ela ralou para conseguir, confiando, passar para sua mão. Então, sim, isso é uma coisa primordial em qualquer produto, em qualquer produção. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do processo de criar. Estou falando do produto como um todo. Eu estou falando de você se expressar, de você colocar sua criatividade para jogo. Estou falando do planejamento, estou falando dos testes, estou falando do rabisco, estou falando do teste de material. Uma pessoa que chega e vende uma receita, ela passou por esse processo. Ela desenhou, ela testou, ela viu o material, ela viu a quantidade de material que ela usa. Então, tudo isso ela passa para você ali mastigadinho, mas ela passou por esse processo de criação. E é isso que eu quero estimular em você através desse vídeo. E aí, por que eu estou querendo estimular essa vontade de criar, esse pensamento de criar em você? Porque quando você vem com esse pensamento de tipo, é o mesmo produto, mas é diferente, porque o meu jeito de fazer é diferente da outra, nunca vai ficar igual, você vai cair na luta do preço. O que é isso? Você está lá em um local, ou até na internet, em qualquer lugar que você estiver vendendo, que a pessoa que fizer bem e mais barato leva as vendas. Ponto. Essa é a luta pelo preço. E aí você vai se sentir desvalorizada e o seu lucro vai lá para baixo. Por quê? Você vai estar em um local expondo, por exemplo, a pessoa chega a ver o seu produto, pergunta o valor, quando você diz, nossa mulher, mas está muito caro, eu já vi por metade do preço. Aí você fica chateada, porque você se sente desvalorizada, e você fica chateada porque você acha que tem gente quebrando o mercado. E na verdade não é. Às vezes a pessoa não sabe precificar, ou às vezes a pessoa consegue o material dela por um preço mais abaixo, ela consegue vender o mesmo produto que você, porém diferente por conta do acabamento. Então a precificação dela vai variar da sua, não vai ser igual, até porque a gente não vive num cartel. Eu sei que você não quer isso, e eu também não quero isso para você. E eu acredito que tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Da gente olhar para onde a gente precisa melhorar e encontrar estratégias para evitar essas situações nem sempre tão fáceis de lidar. Então, eu vou te convidar a fazer essa análise. Até onde eu estou criando? Como eu me expresso no meu trabalho? Por que eu estou me sentindo desvalorizada? Tem alguma coisa a ver comigo, com o meu produto? E aí é onde entra a sacada que eu quero instigar você aqui nesse vídeo. Eu não quero mais que você seja a pessoa que não vai vender, porque não foi você que criou. Se você quer se sentir valorizada, eu vou te convidar a dar um joinha aqui nesse vídeo, deixar o teu like, para dar aquela moralzinha pro meu trabalho e eu saber que você está gostando dos meus vídeos. E aí com isso a gente percebe que tem alguns pontos que te atrapalham na hora de vender. Como? Não ter algo exclusivo seu, algo que não lhe representa e que por consequência não representa o seu público. Segundo, copiar na cara dura ou trabalhar apenas com receita do que dizem estar vendendo muito. A não identificação sua com o produto que está vendendo. Não saber exatamente o que e o porquê que você está vendendo. E quarto, não ter uma boa apresentação. Muitas vezes pessoas têm um produto de menor qualidade, muito menor qualidade que o teu, vai conseguir vender muito mais, e não só pelo preço, mas sim por saber como se apresentar. Eu vou deixar o link aqui de uma aula temporal que eu dei lá no Instagram, quando eu dava aula no Instagram ao vivo, para você saber se diferenciar na hora de divulgar o seu trabalho. Afinal, criação e divulgação têm que andar juntinhos. Então, que tal parar de seguir receitas prontas na internet e começar a criar produtos que têm realmente a sua cara de verdade? Produtos que carregam a sua história, as suas ideias, a sua visão de mundo, que emocionam, que conectam e que sim, vendem. Junto com a minha amiga e designer Morgana Portela, eu criei um curso chamado Minha Primeira Coleção de Artesanato, para ajudar você a dar esse primeiro passo com intenção, com criatividade e com propósito. Se você sente que está na hora de você transformar a sua criação, de você começar a se expressar, de você começar a criar produtos realmente seus, produzir algo mais autoral e consciente, esse curso é para você. O link com todas as informações e para a matrícula eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Te espero por lá e até o próximo vídeo.